Olá, quinto ano. Hoje eu vim explicar para vocês sobre o nosso novo conteúdo de ciências, que vai falar sobre o solo. O que é o solo, pessoal? O solo é a camada mais superficial da Terra, certo? É a camada de cima. O subsolo é a camada situada abaixo, tá? Dessa camada de solo superficial. É onde se desenvolve a parte das plantas, né, subterrânea, que no caso é a raiz. A formação do solo passa pelas seguintes etapas. Os agentes erosivos partem e desgastam a superfície da rocha. Acumulam-se partículas nas fendas e na superfície da rocha, que juntamente com o ar e com a água formam um solo primitivo. Começam a aparecer micróbios e pequenos vegetais que se alimentam às custas da água e da matéria mineral e, ao morrerem, fornecem ao solo uma matéria orgânica, originando um solo jovem. O resto de animais e plantas transformam-se em uma matéria fina e escura chamada humus e vão se formando diferentes camadas que constituem um solo maduro. Então, é a formação, né, do solo, a nossa composição do solo. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de como que é. No livro de vocês também tem uma imagem parecida, né, que está mostrando aqui o manto interno, o núcleo interno e o núcleo externo, o manto, e aqui eu tenho a parte da Terra onde nós vivemos, que é a crosta terrestre, tá? Ok, essa parte aqui é a crosta terrestre, que aí vai ser formada por diversas partes. Aqui eu tenho as camadas paralelas superficiais do solo. Aqui, né, o solo da forma que a gente conhece, que a gente vê, que é onde os restos de animais ficam, né, ou de plantas, que é a superfície do solo. E é também onde nós construímos a nossa casa, onde nós fazemos estrada, essas coisas. Aqui nessa parte aqui, eu tenho o primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro por conter o humus, e os horizontes mais escuros do que o B e o C. Tá vendo? Aqui dá pra gente ver as cores são diferentes. Então, nessa primeira parte aqui é onde tá o humus, tá? Claro, no solo que tem humus. Nessa parte aqui é formado por bastante partes degradadas da rocha mãe, estando abaixo do horizonte A. O horizonte C, formado por partes poucos desagregadas da rocha mãe, com presença de materiais que ainda estão transformando o solo. Nessa parte aqui é onde geralmente a gente encontra os fósseis, tá? Geralmente são encontrados nessas partes aqui do solo. A rocha-mãe, que é submetida ao intemperismo, se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo, que é essa parte onde vai chegar nessa parte mais escura que a gente pode conseguir ver aqui nessa outra imagem, tá? Várias coisas podem modificar o solo, tá? Ações naturais, como a chuva, o vento, o calor e outros agentes. A gente chama de intemperismo, tá? Composição do solo. A camada mais superficial do solo, rica em matéria orgânica e onde se encontra mais vida. Nessa camada encontramos matéria orgânica depositada no solo. A gente viu lá naquela primeira imagem aqui, ó, que é onde se encontra esses restos de animais e plantas. Aqui nós vamos falar sobre os tipos de solo. Aqui são exemplos de alguns tipos de solo, mas além desses existem outros. O solo arenoso contém maior quantidade de areia do que de outras partículas. É um solo impermeável, tá? Que passa água, e é um solo poroso. As partículas de areia são relativamente grandes e há muito espaço entre elas, então a água se infiltra e se acumula abaixo da areia, tornando-se seco e pobre em nutrientes. Então, geralmente, a maior parte das plantas não consegue se desenvolver no solo arenoso. Por isso que no deserto tem poucas plantas, né? Depois a gente vem aqui, o solo argiloso. É formado por uma quantidade maior de argila do que outros minerais. E pode apresentar diferentes cores, tá? A gente tem vários tipos de argila, com várias cores. Pode ser vermelha, cinza, branca, preta, tá?
É um solo pouco permeável também, ok? Ele vai entrar pouca água, então dificulta o escoamento, ou seja, a saída da água. Então, o que acontece é que, no caso do solo argiloso, às vezes a planta pode ficar com muita quantidade de água e também ter um pouco de dificuldade para se desenvolver. Solo humoso é um tipo de solo bastante fértil, que é onde tem uma grande concentração de matéria em decomposição, restos de animais, de plantas, de vegetais. É o solo humoso e é o melhor, tá, para uma plantação. E o solo calcário, com poucos nutrientes e grandes partículas rochosas. Então, geralmente, nesse solo calcário não tem tantas plantas, pouca vegetação. As rochas e os minerais do subsolo. A camada que se encontra abaixo do solo é constituída de rochas e se denomina subsolo. As águas dos rios e das chuvas podem penetrar no solo, passar pelas rochas permeáveis e acumular-se no subsolo, sobre rochas impermeáveis, que impedem sua passagem, formando aquíferos. A gente já até viu isso, que lá na Amazônia tem um grande aquífero que tem uma grande quantidade de água. Os aquíferos são reservas de águas subterrâneas que abastecem poços e nascentes de rios. No subsolo também se encontram petróleo e gás. As rochas são formadas por minerais. Alguns desses minerais têm interesse econômico para as pessoas, como o ouro, o cobre, o ferro, a prata, o diamante e o chumbo, ok? Então, são pedras, né, que são minerais, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, o ferro, né, a gente utiliza muito, tá? Agora nós vamos falar sobre outras coisas que nós encontramos no solo. Né? As rochas também podem ter muita história. Em algumas das camadas das rochas podem ser encontrados os fósseis. Geralmente, esses fósseis são encontrados nas rochas sedimentares, tá? Que são uma parte lá embaixo, né? Que eu mostrei para vocês lá naquela outra imagem. E são mais compactas essas camadas. Então, os fósseis em gerais são restos de animais ou de plantas conservados em rochas sedimentares por milhares ou milhões de anos. Então, geralmente, a fossilização conserva apenas as partes duras de um animal, como o esqueleto, né? Então, a gente pode encontrar, às vezes, parte dos ossos desses animais, ou às vezes, por exemplo, se for planta, a folha fica ali só o desenho, como se eu tivesse pegado uma massinha, tá? Colocado uma folha por cima dessa massinha e ali naquela massinha iria ficar apenas a imagem de como que era aquela folha, tá? Como a digital, uma marca da nossa digital que a gente põe na tinta e deixa a marca lá. A folha, a gente acontece isso. Geralmente é muito difícil encontrar um fóssil da folha, mesmo um pedaço, mas eu encontro o formato daquela folha que foi deixada nessa rocha sedimentar. Aqui eu tenho uma imagem de um tipo de fóssil que foi encontrado, inclusive, no Brasil. Desgaste do solo. Existem várias formas de desgaste do solo, tá? Os desgastes do solo podem ser através de erosão, desmatamento, assoreamento, queimadas e poluição do solo. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Erosão. Erosão eólica, que é causada pelo vento. O vento carrega areia e poeira, desgastando de forma natural as rochas. Outras vezes, a areia arrasta a areia para outros lugares, formando dunas. Essa forma aqui é uma forma de erosão causada de forma natural. Erosão hídrica, que é a erosão causada pela ação da água, que é denominada pluvial, quando é causada pela água da chuva, e fluvial, quando é causada pela água dos rios ou mares, tá? Além disso, podem existir a erosão também causada pelo ser humano, tá? Como que é essa erosão causada pelo ser humano? Aí vai depender de outros tipos de desgaste. Por exemplo, o desmatamento, que é o próximo que a gente vai falar, pode causar a erosão do solo. Por quê? Se eu estou retirando as plantas de um determinado lugar, eu vou empobrecer também o solo, né? Porque vai deixar de cair ali, às vezes, uma folha, vai deixar, às vezes, ali de cair um fruto que às vezes estava
fazendo com que aquele solo fosse ficar mais fértil. Aí ele para de ser fértil, deixa de ser um solo com muito humus para passar a ser um solo arenoso, por exemplo. Então, também vai causar, às vezes, erosão, vai rachar e outras coisas, tá? Desmatamento. O desmatamento e a impermeabilização do solo por calçadas e asfaltos impede que as águas da chuva sejam absorvidas por causa do deslizamento, podendo causar deslizamento de terra. O que acontece é que, retirando as plantas de um determinado lugar, eu empobreço o solo, porque ali não vai ter, né, tantas raízes ali naquele solo, a planta vai deixar, às vezes, de cair ali uma folha, cair um fruto, e acabava apodrecendo ali e formava o humus, então vai deixar de existir. E a impermeabilização é quando a gente asfalta ou quando a gente concreta um lugar, tá? Então a água não vai infiltrar, né, empobrecendo a parte de baixo do solo. Ele não vai receber a água, tá? Assoreamento dos rios. O assoreamento ocorre quando uma camada superficial do solo é retirada pela água das chuvas e transportado por escoamento dos rios. O acúmulo de sedimentos no fundo dos rios torna-os rasos, interferindo em sua drenagem. Queimadas. Como é que uma queimada pode desgastar o solo? Além de causar grandes impactos ambientais, né, porque morrem muitas plantas nativas de um determinado lugar, os animais daquele lugar às vezes morrem ou às vezes têm que ir para outros lugares, né? A queimada acelera o desgaste do solo, deixando ele pobre em nutrientes e causando prejuízos muitas vezes na agricultura e na pecuária, né? Vamos falar sobre a poluição do solo por lixo. O que acontece? Uma enorme quantidade de lixo é produzida pela gente, por nós seres humanos, durante todo o dia. A gente pode observar. O lixeiro passa a cada 2, 3 dias e a gente acumula muito lixo, né? Esse lixo que a gente acumula na nossa casa é chamado de lixo doméstico, tá? Que são restos de materiais que a gente utiliza, pode ser material orgânico e às vezes pode ser até um material que dava para a gente reciclar, né? No caso de latas, de plástico, essas coisas. Então, é considerado um material, o lixo doméstico. Então, no caso, o que a gente pode fazer em relação a isso? Fazer, né, se tiver, passar a coleta seletiva, separar o lixo orgânico do lixo reciclável, né? E fazer o uso dos 5 R's que a gente aprendeu, né? Recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e reaproveitar, ok? Além desse lixo, eu tenho o lixo tóxico. O que é um lixo tóxico? É um lixo que às vezes pode conter substâncias tóxicas, tá? Que não pode ser despejado geralmente em aterros sanitários. Ele tem que ter um lugar próprio para ser despejado. E tem o lixo hospitalar, que contém resíduos que também não devem ir direto para esses determinados aterros sanitários nem para lixões, né? O lixo hospitalar geralmente contém seringas, agulhas, vidros que podem estar contaminados, então as pessoas não podem ter contato com esse tipo de lixo. E o lixo industrial, né? Que é um lixo que às vezes tem produtos químicos, também pode ser um lixo tóxico, tá? Agora a gente vai falar sobre o solo e a agricultura. O ser humano ele aprendeu a cultivar o solo por volta de 7.000 anos antes de Cristo, né? Que nós aprendemos lá no 3º ano, a gente fala muito sobre isso, que a gente aprendeu, que o ser humano aprendeu que ele podia plantar, que ele podia colher, né? E eu tenho algumas práticas, né? Que ajudam na produção do solo, na melhoria do solo para plantação, que seria a adubação, que consiste em tornar o solo fértil através de adubo, né? Geralmente a gente utiliza fezes, né, de animais ou material em decomposição, que é a compostagem, né? A gente pega o resto de comida, de casca de fruta, de verdura e aduba. Nós temos a aragem, que é afofar a terra e revirar a terra para tornar mais fofa, tá? Para que possa ter uma boa irrigação, que é o que a gente vai falar mais na frente, e também, além disso, possa ter uma boa entrada de ar, porque mesmo no solo precisa ter ar.
A drenagem, que é retirar a água, que às vezes está em excesso, e a irrigação, que é colocar a água, que às vezes não tem. Na época de seca, por exemplo, as plantas não vão receber água, então a gente faz a irrigação, ok? E alguns cuidados que a gente pode ter com o solo. Não despejar lixo em locais inapropriados, né? Dentro disso, a gente já falou ali atrás que a gente pode fazer para melhorar, recusar, reduzir, reaproveitar o material, né? Fazer a coleta seletiva, a separação para coleta seletiva. Não realizar queimadas, não desmatar, não usar inseticidas em outras inseticidas em plantações, porque isso também empobrece o solo. Porque quando eles utilizam inseticida na plantação, que é o veneno que a gente fala na plantação, aí essa inseticida acaba indo para o solo e matando ali os micro-organismos que tem no solo, fazendo com que ele se empobreça, certinho? Então, pessoal, nossa aula foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o solo. E qualquer dúvida, vocês podem mandar para o WhatsApp da escola. A gente vai tentar sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem em casa.